Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, neste vídeo trago os principais pontos do início do julgamento da correção do Fundo de Garantia, o FGTS. Pontuei as principais falas do ministro relator Luiz Roberto Barroso e também do voto do ministro André Mendonça. Acompanhe este vídeo para você entender como foi a primeira sessão do julgamento do Fundo de Garantia. Se prevê uma remuneração a mercado TR mais juros de 3%. Só que quando houve essa modificação para a remuneração e se previu TR mais 3%, na verdade se estabeleceu um tipo de remuneração inferior ao da caderneta de poupança. O investimento mais conservador que existe no mercado financeiro. As cadernetas de poupança, elas rendiam TR mais juros de 0,5% ao ano. Portanto, juros mais de 2 vezes, se forem calculados de forma composta, mais de 2 vezes superiores ao que são pagos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, é preciso examinar, presidente, na minha visão, se existe alguma justificativa idônea para a imposição de um modelo desfavorável de remuneração do FGTS em contraste com a caderneta de poupança, que é um investimento igualmente seguro, garantido também pelo governo federal e que remunera significativamente a mais. Qual é... E aqui é importante observar, quando vou procurar demonstrar por que considero o modelo atual inconstitucional, desde o início, a caderneta de poupança, é por isso que eu estou usando a caderneta de poupança como referência, desde o início, a caderneta de poupança foi utilizada como referência para o FGTS. Modo que o que justificaria remunerar a poupança do trabalhador em percentual inferior à remuneração da poupança das pessoas em geral, que têm caderneta de poupança? A resposta foi dada insistentemente na tribuna. É a de que, disse a União e disse o Banco Central, e todos os atores desse processo, a remuneração dos cotistas do FGTS, isto é, dos trabalhadores brasileiros, é pequena para permitir que o poder público ofereça financiamentos de interesse público com custo inferior ao do mercado em áreas como habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. É essa a pergunta que nós temos que fazer, se nós consideramos legítimo que a poupança dos trabalhadores seja remunerada de maneira desfavorável em relação à menor rentabilidade do mercado, que é a da caderneta de poupança, para financiar projetos de interesse público. E quanto a esse ponto, não há dúvida. Esta foi a tese defendida da tribuna pela União e pelo Banco Central. A de que remuneram abaixo do que seria o mínimo razoável de mercado para financiar projetos de interesse público. Vejam, então, os trabalhadores, inclusive os que se encontram nos estratos mais vulnerabilizados e hipossuficientes da população, têm parte do seu fundo de garantia, isso é, da sua poupança compulsória para o caso de desemprego, sacrificada para custear investimentos que interessam à sociedade como um todo. Relembrando sempre, o fundo de garantia é um recurso de propriedade do trabalhador, não é um recurso público,
com natureza de um direito constitucional social provido de garantias iguais ou maiores do que as da caderneta de poupança, sem o direito do cotista sacar a qualquer tempo. Digo eu, a Constituição não impõe um dever genérico de indexação da economia como forma de proteção do direito de propriedade. Cabe ao legislador optar ou não pela correção monetária, os índices a serem adotados e a forma de sua incidência. E cito os precedentes do tribunal. A TR é um critério de remuneração. O FGTS se assemelha a uma poupança forçada, de titularidade do trabalhador, oferecendo níveis de segurança semelhantes e liquidez inferior à caderneta de poupança. Em tais condições, não pode ensejar remuneração menor do que a da caderneta. Portanto, julgo procedente, em parte, o pedido para 1. Garantir que os saldos do Fundo de Garantia façam jus à remuneração anual mínima, incluindo rendimentos, juros e lucros, ao menos igual à da caderneta de poupança. E 2. Estabelecer que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente a partir da publicação da ata de julgamento. A questão da ocorrência de perdas passadas somente poderá ser avaliada e equacionada por via legislativa e ou mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o Poder Executivo. Minha tese de julgamento é a seguinte, presidente: a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. É como voto, presidente. Então, apenas para se evitar que futuramente se considere a TR como um critério específico de correção. Não considero o inconstitucional como um critério a mais no ponto da remuneração. Só reiterando isso. Obrigada. Então, Vossa Excelência está acompanhando o voto do eminente relator, nos termos agora lidos por Sua Excelência, e eu faço, em função da suspensão do julgamento, pelo horário de encerramento da sessão, que após o voto do eminente relator, nos exatos termos que acabaram de ser explicitados pelo ministro Luiz Roberto Barroso e do voto do ministro André Mendonça, também no sentido da parcial procedência da ação, acompanhando o relator, nos moldes que explicitou, o julgamento foi suspenso. Agradeço a você por ter acompanhado o vídeo até aqui. Dê seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais!